Oi, pessoal! Este episódio do Barão na Matrix vai falar dos perigos envolvendo o uso de tecnologias de espionagem como o software Pegasus. Nós vamos explicar como eles funcionam, o que são e o que nós podemos fazer para nos protegermos dessa nova forma de espionagem digital. Para falar sobre o assunto, teremos como convidada no nosso ping-pong a advogada, especialista em direitos digitais e privacidade, Bruna Martins dos Santos, do Data Privacy Brasil. Vem com a gente, ative o nosso sininho e receba as notificações do nosso canal. O Pegasus apareceu no noticiário brasileiro em maio deste ano, quando uma reportagem mostrou que um dos filhos do Bolsonaro, o Carlos, o vereador lá do Rio de Janeiro, estava participando de uma negociação junto com o Ministério da Justiça para a aquisição de um software de espionagem de uma empresa de cibersegurança israelense, a NSO Group. Mas, recentemente, foi divulgada uma informação dizendo que, antes disso, até procuradores tentaram negociar o software da companhia NSO para usar na Operação Lava Jato. Spyware é o termo em inglês para programa espião ou software mal intencionado. São programas automáticos, intrusos, que se infiltram sorrateiramente em computadores e celulares para roubar informações pessoais do usuário e encaminhá-las para uma entidade externa via internet com uma finalidade maliciosa. O Pegasus é comercializado apenas para governos e agências governamentais, e ele é considerado um dos softwares de espionagem mais avançados do mundo. Isso porque ele é um spyware de zero clique, ou seja, não é necessário fazer o download nem clicar em nenhum conteúdo para que ele se instale no seu celular. Ele aproveita as falhas do sistema operacional iOS ou Android para invadir o seu dispositivo. Uma vez instalado, ele tem acesso aos conteúdos todos do seu celular através da gravação da tela do aparelho ou da gravação do áudio, o que faz com que ele possa acessar conteúdos, inclusive de aplicativos criptografados. A Anistia Internacional e a Forbidden Stories divulgaram uma lista com mais de 50 mil números de celulares de 50 países que podem ter sido alvo do programa de espionagem israelense. Um consórcio de jornais conseguiu identificar em torno de 1.000 números que foram invadidos pelo Pegasus. Entre eles, há 189 jornalistas, mais de 600 políticos ou dirigentes de governo, centenas de pessoas entre executivos de empresas, ativistas de direitos humanos e até alguns líderes de Estado. Para falar mais um pouco sobre esse assunto, nós convidamos para o nosso ping-pong a advogada Bruna Martins dos Santos. Ela é coordenadora de incidência da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, integrante da Coalizão Direitos na Rede e especialista em privacidade e direitos digitais. Oi, Bruna, muito obrigada por participar aqui do nosso Barão na Matrix. Tudo bem contigo? Tudo bom, Renata? Todo mundo que está ouvindo também. É um prazer estar aqui, um prazer estar conversando com vocês. Obrigada. E hoje o tema é essa questão do spyware Pegasus, né? Que ganhou os noticiários internacionais depois de algumas denúncias envolvendo números de telefone que foram comprometidos com esse spyware, né, privado. Então, o que eu queria que você comentasse, em primeiro lugar, Bruna, é que essas denúncias, né, elas acabaram chamando a atenção da comunidade internacional para o desenvolvimento dessas ferramentas digitais de espionagem que estão sendo comercializadas em todo o mundo, né? A gente está falando aqui do Pegasus, que é de uma empresa israelense, né, como a NSO, mas a gente tem outras empresas e outras ferramentas de espionagem também sendo comercializadas, né? Como enfrentar essa situação desse novo contexto de espionagem internacional? Eu acho que assim, se a gente começa a falar sobre essa conversa, pensando especificamente no Pegasus, colocar isso, né, que de fato é uma indústria que está sem controle, é uma indústria que tem muito apelo e entra muito facilmente, né, nos estados como parte, né, de uma narrativa um pouco mais
autoritária e conservadora, também que está preocupada com atividades como o combate ao crime e terrorismo, mas que, ao mesmo tempo, os estados, de uma maneira geral, eles falharam em proteger nossa privacidade, eles falharam em nos proteger ante essas novas tecnologias também, e deixaram que fosse desenvolvida uma espécie de impunidade relativa à vigilância digital, né? E essa é uma impunidade que tem que ser combatida com urgência, assim, porque, de fato, quando a gente está falando dessas ferramentas, a gente não está só falando de uma pequena violação do direito à privacidade. No limite, a gente está falando também de um cenário onde a violação do direito à privacidade é só um primeiro momento de um cenário que pode ser muito maior e que pode, inclusive, gerar restrição, né, no nosso exercício de liberdades políticas, restrição do espaço cívico no Brasil e no mundo também, e até novas formas e comportamentos na sociedade também, como, por exemplo, jornalistas se sentirem coibidos, né, ou coagidos a deixar de falar determinadas coisas ou buscar determinadas fontes porque sabem que podem ser alvos, né, dessas tecnologias, assim. Então, acho que, assim, de uma maneira geral, eu acho que uma das ideias, né, para enfrentar mesmo esse contexto de espionagem massiva é um pouco o que essa iniciativa do projeto Pegasus, né, tem feito, que é alertar e alarmar cada vez mais aos riscos dessas tecnologias e também apontar quais foram os estados, quais foram os países que compraram, utilizaram ou, né, namoraram com essas tecnologias sem o desenvolvimento de salvaguardas, de uma lei de proteção de dados pessoais ou de quaisquer, né, mecanismos de proteção do indivíduo mesmo. Sim, realmente é grave, e você falou uma palavra importante, né? Porque é um cenário um pouco de impunidade, porque não há controle, né? Porque parte dessas tecnologias são desenvolvidas por empresas privadas, muitas vezes são negociadas de forma não pública, né? Sem que a sociedade tenha conhecimento, e os governos acabam usando isso, e muitas empresas talvez podem usar sem que as pessoas tenham, né, a ciência de que esse tipo de tecnologia está sendo usada para espionar as pessoas, né? E é sempre o mesmo pretexto, né, Bruno? O combate ao terrorismo, o combate ao crime, melhorar a segurança das pessoas, e numa sociedade onde os problemas envolvendo segurança pública são tão sensíveis, né? Isso acaba sendo um discurso bastante sedutor, mas o que a gente vê na prática é que isso não é usado para melhorar um cenário de segurança, é usado para monitorar e controlar lideranças políticas, ativistas e organizações de direitos humanos, jornalistas, como a denúncia agora do Guardian trouxe, né? Como que a sociedade pode se proteger dessas ameaças? No caso brasileiro, Bruna, você avalia que a existência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é suficiente para enfrentar esse tipo de vigilantismo? Eu acho que, assim, a LGPD ela é um início, sim, para a gente começar a debater vigilância, com certeza, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante que a LGPD coloca é essa ideia da possibilidade, né, das empresas e do governo também fazer e produzir os relatórios de análise de impacto à proteção de dados pessoais. Então, assim, é muito importante que sociedade civil, academia, alguns outros setores também, até o governo, entendam que a gente não está necessariamente traçando uma discussão onde a gente quer proibir, por exemplo, que existam esses sistemas para monitoramento e combate a crime, só que a aplicação deles eventualmente seja proporcional e que não seja utilizada, né, para invadir nossa vida privada, nem para fomentar mais perseguição, né? Então, eu vejo que algumas ferramentas da LGPD, como o processo da análise de impacto à proteção de dados pessoais, são mecanismos que podem ser implementados, né, ante a compra desses sistemas pela administração pública, para que a gente entenda mesmo quais são os riscos, quais tipos de dados que são coletados, se são dados que são só, né, dados abertos, como foi a tecnologia contratada pela CEOP no fim, né, porque ela é uma OSINT, é uma inteligência de fontes abertas, ou se, por exemplo, a gente está evoluindo para caminhos como Pegasus, né? Então, é cada vez mais relevante a gente pensar nisso também. E aí, acho que por último, assim, eu colocaria só que, apesar da LGPD não se aplicar, né, exclusivamente a atividades de investigação criminal e segurança pública, a gente tem uma aplicação normativa do direito constitucional à proteção de dados pessoais que é reconhecida pelo Supremo, né, pelo Supremo Tribunal Federal como um direito autônomo. Então, assim, é muito importante, é urgente que a própria administração pública ou outros, né, outras entidades de law enforcement também que queiram implementar esses sistemas, que eles entendam que, apesar de não haver menção
a essas atividades na LGPD, os princípios se aplicam o próprio Supremo já fez essa equiparação, né? Já lidou com esse tema para dizer que temos que prestar atenção a questões básicas e princípios de proteção de dados, mesmo ante a inexistência de uma lei, né, de uma LGPD penal ou de uma lei que se dedique a regular esse campo específico. Sim, Bruna, acho que você coloca uma coisa muito importante, né, que é como a gente lida do ponto de vista da legislação brasileira e dos vários instrumentos que existem para que a gente possa ter alguma regra para o uso desse tipo de ferramenta e para garantir mais segurança e privacidade para o usuário, mas tem um detalhe, né? Que é o fato de que essas tecnologias de espionagem e, na verdade, todo esse ecossistema da internet, de plataformas, são transnacionais, né? Não são empresas brasileiras e a gente tem aí um problema que já é bastante discutido no âmbito jurídico, né? Que é a questão da jurisdição, né? Que envolve como regrar, como fazer um controle desse tipo de tecnologia, do uso desse tipo de tecnologia nesse cenário digamos, transnacional. Como você vê essa questão? Bom, de fato, é uma questão que, né, é um tema que é bastante complicado, assim, mas eu acho que a gente já deu, talvez já tenha dado na sociedade de uma maneira geral, e o campo de direitos digitais talvez já tenha dado um start nessa discussão, que são todos esses movimentos que ficaram um pouco mais claros essa semana sobre pedidos eventuais de moratória, né, nas atividades de aquisição, exportação, uso, venda e transferência dessas tecnologias, né? Espaços como o Conselho de Direitos Humanos da ONU tem pedido já há alguns anos que os governos cessem imediatamente, né, os usos de tecnologia de vigilâncias que violem eventualmente direitos humanos e que tomem também medidas concretas para proteger os usuários contra essas violações de privacidade, também regulando a distribuição, uso e exportação dessas tecnologias por outros, assim, né? Então, esse é um tom que é importante que a gente reforce, né? E cada vez mais tem também um reporte, né? Tem um relatório de 2019 no Conselho de Direitos Humanos produzido pelo David Kaye, que era o relator de liberdade de expressão, que fala também da extensão, a extensão que a vigilância tem sobre a liberdade de expressão também, né? E problematiza essa questão, problematiza que o quanto mais a gente normalize a existência dessas tecnologias na sociedade, mais a gente também normaliza riscos, né, para a liberdade de assembleia, para o nosso exercício mesmo de direitos políticos e até o tal do chilling effect, né? Esse efeito horrível na liberdade de expressão que cada vez faz a gente ficar mais preocupado com o que a gente fala sobre o medo de estar sendo vigiado, né? Então, assim, é muito importante que a gente entoie esse coro, né? Pelo menos no nível, né, da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que são espaços onde a gente pode fazer discussões globais sobre esse tema, mas também tem alguns outros pedidos que estão postos, por exemplo, numa carta da sociedade civil que saiu essa semana, né? Que fala também sobre moratória de tecnologia de vigilância, e que fala trazem outras questões adicionais que são importantes mencionar. Por exemplo, essa carta fala que é urgente e necessário interromper, né, as atividades dos estados que são possibilitadas por tecnologias de vigilância, né? Ou seja, interromper esses momentos de contratação de tecnologias, né, como a que a SOP tentou fazer, interromper a contratação de Pegasus e coisas assim, para que a gente entenda mesmo quais são os efeitos dela sobre os nossos direitos também, quais podem ser os efeitos regulatórios, né? Os esforços regulatórios que eu digo que podem ser alcançados. Também essa carta menciona também a importância de se realizar uma investigação independente, imediata e imparcial, né, sobre casos de vigilância direcionada, que são esses todos que o Pegasus, por exemplo, demonstrou que existem, para a gente também entender como foram feitas, como foram concedidas essas licenças de exportação do Pegasus mundo afora, né, também, e eventualmente até chegar num momento de discussão de revogação dessas licenças, né, porque de fato o Pegasus é uma empresa que operou dizendo para o mundo inteiro que só vendia tecnologia para casos de combate a crime e terrorismo, mas ficou comprovado, né, o uso contra jornalistas inclusive que foram presos logo depois da utilização dessas ferramentas ou que, em casos muito mais graves, foram assassinados, né? Então, de fato entender também qual que é a parcela desse grande cenário de vigilância e controle e eventualmente controle mesmo social, né, que os governos estão exercendo, que também é culpa de ferramentas como a Pegasus, né? E aí eu acho que, assim, só para citar talvez dois últimos pontos, assim, a gente pensar também
arcabouço regulatório que exija transparência por parte dessas empresas, né, inclusive informações sobre identificação e registro, os produtos e serviços ofertados, e também um debate que está muito posto nos Estados Unidos sobre diligência, é também muito importante para a gente entender o tamanho dos riscos, né? A gente sabe, né, quando a gente fala de um NSO Group, né, ou da Pegasus, a gente sabe que Pegasus é um dos produtos, né? A gente não sabe quais são todos. A gente sabe também que, por exemplo, em casos como o brasileiro, a Lava Jato usou muito um outro sistema que é chamado Celebrite, né? Que aí é um acesso físico, né? Conectam um cabo no seu celular e conseguem fazer extração de dados, mas a gente também não tem nenhuma regulamentação de parametrização sobre os momentos nos quais essas ferramentas podem ser usadas e quais são os limites também, né? Então é muito importante que a gente faça uma discussão regulatória sobre limites, parâmetros e também, eventualmente, mais transparência, né? Sobre quais são os produtos que essas empresas oferecem, assim. E, por fim, acho que é importante também a gente pensar em cenários que nos permitam uma eventual responsabilização dessas empresas por violação de direitos humanos, né? A gente está falando também dos intermediários de venda, das pessoas que também são empresas afiliadas, das feiras que também trazem essas tecnologias para o Brasil, né, e para a América Latina. Então, a gente precisa também fazer uma discussão muito séria sobre a responsabilidade pelos danos causados, violações de direitos humanos causadas também, e a quem cabe, né? Se a gente está falando só do Estado, de estados e setor privado também, e quem são os outros facilitadores nesse debate, assim, mas eu acho que é um momento bom, Renata, assim, eu diria, porque é um momento que a gente está, talvez, retomando uma discussão que começou lá em 2013, né, com a história de toda a vigilância, né, da NSA, da CIA, de vigilância estatal também, mas que, né, não deixou de existir. E a gente tem, né, institutos muito bons que têm trabalhado nesse tema, como o próprio Citizen Lab, a Anistia também, que tem trazido de volta essas revelações para a gente e falado, olha, a gente, né, precisa mesmo prestar atenção nisso tudo, porque não é só Facebook que vigia, né? A gente tem ferramentas muito piores que vigiam e que não só vigiam, mas estão restringindo nossos direitos. Então é muito relevante pensar nisso. Acho que você traz aí um alerta que é muito importante para que a gente reflita que tipo de sociedade a gente quer construir a partir disso, né? Bruna, para encerrar aqui nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse uma imagem. Se você pudesse sintetizar em uma imagem o que representa, né, o perigo que representa esse tipo de tecnologia, que imagem seria? Olha, é uma ótima pergunta, assim. Eu acho que quando a gente fala de vigilância, a gente flerta muito, né, com essas ideias de talvez um observador, né, obscuro, assim, ou um observador escondido, né, que de fato consegue ver tudo que a gente faz e eventualmente pode fazer na internet. Eu acho que essa é uma das imagens que fica na minha cabeça, assim, é um estado de vigilância que pode ser contínuo, ininterrupto e sem nenhum tipo de salvaguarda e sem nenhum tipo de discussão sobre limite, assim, né? Quando a gente fala de violação de direitos humanos e tudo mais, de fato, a gente está pensando, né, que direito à privacidade é só o início, né? Pode ser só o início. E aí, quando a gente olha para o Pegasus, assim, a imagem que vem na minha cabeça é justamente essa, assim, de um violador de direitos humanos que está ali, né, de maneira contínua, observando tudo que a gente faz e muito pronto para coletar informações e usar essas informações contra a gente, né? Então, vem para mim essa imagem mesmo do observador, né, ou do Araponga, até quase escondido, assim, observando tudo que a gente faz. E esse cenário, né, de uma democracia que está cada vez mais desidratada, cada vez mais, né, eventualmente capenga e problemática também, e que está tentando sobreviver, mas que as ferramentas não ajudam, né, e que para que ela sobreviva é fundamental que a gente continue debatendo os riscos dessas tecnologias e também coloque um momento, né, feche a porta na frente desse Araponga ou feche a porta na frente desses vigilantes e consiga impor limites mesmo à atuação deles, assim. Mas acho que é isso, assim, de maneira bem abstrata, é a imagem que eu consigo ter na minha cabeça. Bacana, Bruna. De fato, é um grande olho, né? Né? Observando a tudo e todos a todo momento, e isso não é uma coisa saudável para a vida das pessoas e para a vida da sociedade. Queria te agradecer, Bruna, por estar
por ter nos dado esse tempo aqui para dialogar conosco e chamar todos e todas que nos acompanharam aqui para curtir, né, o canal do Barão no YouTube e as redes do Barão, que a gente sempre está com outros conteúdos, e também para curtir outras redes de organizações que atuam no campo de direitos digitais, como a Coalizão Direitos na Rede, da qual a gente participa, e o Data Privacy Brasil, que é a entidade em que a Bruna está atuando nesse momento, além de também participar da coalizão junto com a gente. Então, obrigada, gente. Até um próximo Barão na Matrix. Tchau, Bruna. Obrigada. Tchau, tchau, Renata. Muito obrigada.